Bem, eu vou fazer um preâmbulo aqui para situar a proposta de debater e convidar os colegas para falar sobre a Base Nacional Comum Curricular no contexto da disciplina de políticas educacionais, né? Até o momento, eu abordei com os alunos alguns aspectos aí das políticas no Brasil. Então, as políticas educacionais, como que elas revelam intencionalidades de grupos sociais, projetos em disputa, pensar as políticas educacionais no contexto da Constituição Federal e legislação no campo educacional, não meramente como questões relacionadas a uma burocracia ou ao Estado aparelhado, mas pensar também como um espaço de luta, de confronto, né? Nós abordamos o histórico da LDB, do Sistema Educacional Brasileiro, pensamos também sobre o Plano Nacional de Educação e as políticas gerencialistas, abordando as relações com projetos econômicos de cunho neoliberal, abordamos o papel das agências internacionais, do Banco Mundial, das declarações e acordos internacionais nos rumos da educação no Brasil e enfatizando aspectos relacionados à privatização da educação. Um outro ponto fundamental, que é transversal a toda a discussão na disciplina, é o papel do Estado na sociedade e pensar o Estado e a sua função no campo da educação, pensando a educação como direito, que é prerrogativa constitucional. Em seguida, nós pensamos as políticas curriculares brasileiras, as diretrizes curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais, que são espaços dentro dos quais nós estamos debatendo, pensando sobre o que a Alice Casimiro Lopes fala desses híbridos, através dos quais as políticas de cunho gerencialista, de base do projeto neoliberal, têm se instaurado no campo da educação, como que essas políticas estão fagocitando, que a gente fala, né, de fagocitar, as propostas de cunho mais progressistas, transformadores, né, que pensam a qualidade social como uma função da educação, e não a qualidade total, que é o projeto que atualmente vige e que já era visto, encontrado, né, nos PCNs, e que agora, com a Base Nacional Comum Curricular, vem de uma forma mais agressiva. Se o PCN era um parâmetro, não era uma coisa obrigatória, hoje nós temos a base que estabelece a obrigatoriedade da adesão aos princípios que ela preconiza, né? Então, é nesse contexto das reflexões da disciplina que entra a abordagem da Base Nacional Comum Curricular. Então, as políticas curriculares brasileiras, Base Nacional Comum Curricular, no contexto das reformas educacionais de cunho neoliberal, no Brasil e no mundo, né? Então, a nossa questão é por que estudar e debater a Base Nacional Comum Curricular, né? Porque a base, ela não é uma coisa que nasceu agora, ontem, não é? Ela não está relacionada a esse governo que nós temos atualmente. Na realidade, ela é um processo, né? Ela foi preconizada pela Constituição de 88, ela é determinada pela LDB, pelas diretrizes curriculares para a educação básica e pelo Plano Nacional de Educação também. Então, ela já é um documento previsto e já é um documento que vem sendo pensado ao longo das últimas 2 décadas. Não é? Então, é um debate que não começou ontem, não é? E que tem envolvido toda a população brasileira interessada aí nos movimentos sociais, professores, profissionais de educação e grupos interessados nas questões de educação no país. Então, um outro elemento que nos leva a perceber a importância de debater esse documento são a necessidade de explicitar as intencionalidades do documento, né? Então, eu destaquei aqui uma fala da professora Maria Helena Guimarães, que atualmente é secretária executiva do MEC e que coordena o trabalho em torno da BNCC atualmente, em que ela diz que o objetivo principal do órgão tem sido de tornar a BNCC parâmetro na formulação e condução de políticas educacionais como o Programa Nacional do Livro Didático, a Prova Brasil e o Exame Nacional de Ensino Médio, o ENEM, tornando-se um documento de referência obrigatória tanto para a rede pública quanto para a rede privada. Existe um vídeo que eu sugiro para vocês que assistam, quem puder fotografar e ver esse endereço aí, conseguir acessar,
em que a professora é questionada por alguns profissionais do campo da educação sobre essa questão da obrigatoriedade e dos impositivos que a base coloca, e ela diz que na realidade não é obrigatório, né? Ela diz que não, isso daí não está impondo um conteúdo, na realidade ela é só uma referência, ela é uma base, né? No entanto, nessa própria entrevista, ela fala que essa base vai servir para regular todas essas políticas que nós estamos vendo aí. Então, de verdade, ela vai se tornar um documento obrigatório na perspectiva do cúmplice, né? E vai ter mecanismos bastante arrojados aí de cobrança da execução do que está sendo preconizado, né? O outro elemento bastante complicado que está sendo colocado aí por esse documento é o alinhamento do ensino superior à reforma propugnada pela Base Nacional, né? Então, nós já vemos esse movimento agora com a chamada pública para apresentação de propostas no âmbito do programa de residência pedagógica, né? O edital da CAPES, ele prevê que uma das funções aí da residência pedagógica vai ser de promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação inicial de professores da educação básica às orientações da Base Nacional Comum Curricular. Então, a base, vocês viram, ela está regulando aquelas políticas do Plano Nacional Livro Didático, a Prova Brasil e o Enem, e ela também vai regular a constituição dos cursos que são ofertados no ensino superior, né, para a formação de professores, né? Então é uma coisa bastante séria. Por que debater e estudar a base? O alinhamento da BNCC aos documentos internacionais de cunho neoliberal. Então, pensar a base também como parte de um movimento internacional que está em um processo de pelo menos 50 anos, de reformas curriculares alinhadas internacionalmente pelos princípios das conferências internacionais. Então, nós temos aí uma das principais, a de 1990, que é a Conferência de Jomtien na Tailândia, onde você tem a apresentação do plano de ação para atender necessidades básicas de aprendizagem. E a partir desse documento, nós vamos ter algumas diretrizes que são incorporadas aos documentos curriculares de vários países da América Latina, do terceiro mundo e do primeiro mundo também. Nesse momento, o Banco Mundial ele se torna o financiador oficial dessas conferências que abordam as questões relacionadas à educação. Porque a educação passa a ser um espaço, né, passa a ser compreendida como um fator para promover o desenvolvimento. Então, na perspectiva neoliberal, o Banco Mundial é um importante apoiador para poder garantir que a educação se torne esse pilar constitutivo do sistema. Então, a gente tem um outro marco importante, que é o Consenso de Washington, de 1990, em que a educação ela é colocada como estratégia para a superação da pobreza. Então, nós temos aí uma série de políticas que vão sendo amarradas internacionalmente e que chegam para nós através dos documentos que são incorporados nas propostas. Como vocês podem ver, abre a base, lá está logo no início, a introdução, que é um documento que está em sintonia com declarações produzidas pela Unesco e aí por aí afora. A outra questão que é central para a gente, que é nodal, é a questão dos fundamentos pedagógicos, trazer como um dos principais eixos o conceito de competência, né? Então, o documento traz, além disso, desde as décadas finais do século XX, ao longo desse início do século XXI, o foco no desenvolvimento de competências tem orientado a maioria dos estados e municípios brasileiros e diferentes países na construção dos seus currículos. É esse também o enfoque adotado nas avaliações internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que coordena o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, na sigla em inglês, e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, que instituiu o Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade da Educação para a América Latina. Então, explicitamente a referência a esses aspectos que eu falei para vocês aí, né? O conceito de competência na BNCC aparece definido como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Essa definição é signatária da teoria empresarial estadunidense da década de 60 e associada à educação pelos norte-americanos nos anos 60.
A centralidade dessa teoria é na eficiência, na relação eficiência-lucro, e pautado numa concepção pragmática, de aversão à teoria que não tem aplicabilidade. O que faz é se associar à teoria do capital humano, em que a educação como uma prática é vista como uma prática capaz de converter o conhecimento e a formação humana em capital. Então, o conceito de competência ele está muito alinhado a esses projetos que têm sido divulgados e apoiados aqui no Brasil pelas corporações, e não só pelas corporações, mas pelas fundações. Então, se a gente observa as notícias que têm circulado, né, nos últimos 3 anos, quando se trata da base, quem aparece sendo entrevistado é a Viviane Senna, que é do Instituto Ayrton Senna, sendo entrevistada como especialista em educação. Né? Um instituto que é uma ONG que recebe dinheiro do Estado para implementar uma série de ações, assim como várias outras, e que tem divulgado esse ideário das competências no Brasil já há um bom tempo, né? Apoiado políticas e ações dentro do governo para desenvolver isso dentro das propostas. Né? Uma coisa que eu queria para já encaminhar essa abertura, fechando essa abertura, é a questão que me chamou bastante atenção no ano passado, que foram as estratégias de implementação da base. Na realidade, acho que foi esse ano, né? Existe um clima de animosidade incorporado às táticas utilizadas pelo próprio governo na implantação dessa base, né? Uma evidência de que estamos apresentando aqui, são as estratégias através das quais a implantação da base nacional tem recorrido. Chamando a atenção para o exemplo, a campanha intitulada O Dia D, né, que está no site que vocês estão vendo aí, da base nacional. Observe-se a recorrência às simbologias militares, coincidência, associando o sentido da implantação àquele de uma campanha de guerra. Em clara alusão à data em que ocorreu o desembarque das tropas aliadas da Normandia, no noroeste da França. Esse dia é considerado por muitos historiadores como o mais importante da Segunda Guerra Mundial, porque foi decisivo na vitória dos aliados contra o eixo Alemanha, Itália e Japão, nazistas e fascistas. As metáforas pululam fazendo referências a lugares de memória que se referem a traumas coletivos de grande envergadura e apelando para a dualidade, que reduz eventos de altíssima complexidade, como a Segunda Guerra Mundial ou as reformas curriculares, a um jogo entre bons e maus, aliados versus nazistas e fascistas, EUA e países aliados versus democracia. EUA, países aliados, democracia versus Alemanha, Itália, Japão, autoritarismo. E aí colocando nesse jogo reformas, saúde e educação trabalhista versus resistentes, conspiradores, reclamões, mimimis. Também a nova versão da BNCC para o ensino médio, entregue ao Conselho Nacional de Educação no último dia 5/10, aponta para as reformas do ensino superior e nas políticas educacionais de forma geral. Então, isso me chamou muito a atenção, essa coisa do dia D, e eu fiquei muito pensando sobre isso, eu estou compartilhando com vocês essa reflexão, porque como eu sou professora de História também, né, logo já saltou essa questão, e na atual conjuntura isso não é uma coincidência, isso não é uma coisa que não foi muito bem pensada, né? Então, eu queria, para poder ilustrar, né, quero agradecer a presença dos colegas, a presença de todos vocês aqui, peço desculpas pela questão da acomodação, isso nos surpreendeu, não é? Até vieram alguns colegas aqui, da professora de Educação Física, professor Fernando, professora Vera, falando da gente montar um novo evento para aprofundar essas discussões, porque hoje nós só vamos abrir, fazer um preâmbulo, e ainda tem muita coisa para ser discutida, principalmente na questão das formações das áreas, né, das específicas, do papel dos profissionais formados nos componentes disciplinares no contexto dessa reforma e da reforma do ensino médio, que é outra coisa bastante grave e séria também. Tá? Então, provavelmente vocês aguardem, porque vai ter um outro evento, porque os alunos até foram embora, porque não cabiam mais. A gente vai fazer um outro evento para atender a demanda das pessoas que não conseguiram atender hoje. Né? E aí eu vou convidar os meus colegas, que eu tenho o maior prazer de ter aqui comigo, contribuindo com a nossa aula. Em primeiro lugar, eu quero chamar a professora Fabiani, de Cássia Tavares, aqui da FAED. Pode ir, Fabiani.
Beni, ela é pós-doutora em Educação pela Universidade Federal de São Paulo, com estágio na Universidade de Granada, na Espanha e Coimbra, Portugal, bolsista do CNPq, doutora em Educação pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC de São Paulo, com estágio na Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação na Universidade do Porto. Ela é professora pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, atuando na graduação e no programa de pós-graduação nos cursos de mestrado e doutorado, tendo como objeto de estudo e pesquisas os estudos comparados, o currículo, história, políticas, documentos e práticas, a escola e a cultura escolar. Obrigada, prazer. Aí eu chamo também para compor a mesa a professora doutora Ordália Alves Almeida, nossa diretora querida aqui da Faculdade de Educação. Educação da infância, atuando principalmente na formação de professores de educação infantil e ensino fundamental. Ela coordenou o curso de Pedagogia para Educação Infantil, consórcio Proformar, coordenou o Pró-Infantil do MEC e o FMS nos estados de Alagoas, Mato Grosso do Sul e Sergipe. Coordena o curso de especialização em docência na educação infantil e os cursos de extensão em educação infantil financiados pelo MEC aqui no FMS. Ela é coordenadora do Fórum Estadual de Educação do Mato Grosso do Sul e membro da Rede Nacional de Primeira Infância, além de ser bacharel em Direito e diretora da Faculdade de Educação. Esse povo tem história, né? Muito bom, muito bom. Aí o nosso colega aqui também, professor Dr. Loivaldo Santos, já... Professor associado da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no curso de Licenciatura em Educação do Campo, onde leciona as seguintes disciplinas: História da África, Antropologia e Educação Espacial. É pesquisador e colaborador do Núcleo de Estudos em História Oral da USP, UNEL-USP, coordenador do Núcleo de História Oral da UFMS, UNEL em Rede, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, UNEABI, UFMS, pesquisa sobre a ação das igrejas evangélicas em comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul, sobre educação étnico-racial e educação quilombola. Possui bacharelado e licenciatura plena em História, mestrado em História Social e doutorado em História Social, todos pela Universidade de São Paulo. Foi professor do ensino fundamental e médio de 1986 a 2000. E atualmente ele é diretor, não é diretor aí, gente? Diretor acadêmico, que foi, né, que eu cortei ali, fui revisar. Foi diretor acadêmico do Council on International Educational Exchange de São Paulo, o CII, no período de 2002 a 2008. Então, esses são os colegas que vão falar aqui. Eu vou passar a palavra, então, para iniciar os trabalhos, à professora Fabiane, tá? Eu ainda não fechei a primeira nota. Boa noite a todos e todas. Eu não esperava um auditório tão lotado. Sinto pelas acomodações ou por sentar no chão. Mas eu acho que a temática ela é extremamente importante, precisa ser debatida, por isso que imediatamente ao convite da Maria Lima eu já aceitei e me predispus a vir para discutir algumas questões que eu acho que são necessárias na... Tá baixo? Nossa! Então vamos lá. Não vou repetir o que eu disse da mesma forma porque não me lembro, mas a não ser boa noite. Acho que a discussão da BNCC nesse momento ela é extremamente importante para a universidade, exatamente pela possibilidade que nós temos de discutir algumas questões que estão já propostas para a construção de uma base nacional comum curricular formação de professores. Essa base nacional comum curricular está sendo prometida e sua construção vai estar ligada à formação continuada, e nós fazemos formação inicial e não estamos sendo convidados a debatê-la. Então, acho que a universidade precisa, de uma forma bastante específica, se posicionar diante desse momento histórico, né? E discutir a BNCC, mais do que nunca, é necessário, uma vez que
ao sair de casa para vir para cá, antes de desligar a televisão, a propaganda que estava era da BNCC e o quanto a BNCC é importante para a organização da educação brasileira e dos espíritos progressistas, entre aspas, que estão ali materializados. Juntamente com isso, ao desligar a televisão, também escutei uma prévia do resultado de investigação feito pela Brinc, dizendo que o Mato Grosso do Sul tem altos índices de evasão de crianças e adolescentes da escola. Então nós não estamos muito bem no retrato da Brinc, mas quem é a Brinc? Né? Essa é a primeira questão que a gente tem que levantar. Bom, eu optei por fazer uma discussão específica ligada à minha área de pesquisa, que é a questão curricular. Propus para os nossos debates um pouco esse estudo curricular de crítica, na tentativa de mapear alguns elementos da BNCC. Eu sou péssima com microfone, por isso que a minha carreira artística não teve grande projeção, né? E também não sei muito ficar falando sentada, mas eu vou tentar, tá? Porque eu acho que quando eu ando, os meus neurônios ficam mais... Mas é que ela está gravando. Se eu levantar, aí vai ser uma voz que não se enquadra. Eu acho que discutir essas questões na perspectiva dos estudos curriculares significa trazer alguns elementos básicos para tentar compreender o universo de construção da BNCC, mais do que o universo de construção, o universo textual, aquela construção textual que está aí autorizada, legitimada, chancelada pelo Ministério da Educação, porque não dá mais para dizer quando a BNCC for aprovada, ela já foi, né? Ela já está outorgada. Então, o que nós faremos diante disso e que posicionamento nós construiremos para isso? Então, considerando que eu sou uma bolsista do CNPq, que acabou de ter a renovação da bolsa com um projeto que tenta discutir as três versões da BNCC, discutir de uma forma crítica, porque o que me interessa é entender como é que aqueles discursos foram projetados, discursos ideológicos, no momento em que nós discutimos, por exemplo, uma escola sem partido. Então, como é que eu posso ter um documento que tem uma carga ideológica que esvazia o sentido de currículo e constrói um sentido de política pública sem qualidade? Porque por mais que a BNCC seja apresentada como o universo de melhoria da educação, as políticas públicas sem qualidade estão ali presentes. Acresce-se a essas duas notícias que eu trouxe, o Brasil acaba de contrair um novo empréstimo num montante substancial, no BIRD, para pagar essas agências que vão fazer as discussões da BNCC. Então nós estamos num momento em que, se nós não devíamos, passamos a dever e temos até 2037 para devolver o dinheiro do investimento educacional que está sendo feito. Investimentos, alguém falou Viviane Sena, investimentos que Viviane Sena com certeza vai contrair nesse valor do empréstimo para dar forma aos projetos da Escola de Sucesso do Ayrton Senna. Bom, vamos lá. Por mais que eu me fique indignada, algumas questões têm que ficar claras. A primeira delas é, primeiramente, como diz uma amiga minha, primeiramente fora Temer. Então, vamos lá. Agora vamos ao segundamente. Vou fazer bem tipo Dias Gomes, na perspectiva do... vamos tomar um licor de genipapo agora. Né? Vamos bater um papo sobre as discussões que estão aí no limiar da BNCC. Primeira coisa, base comum nacional é diferente de base nacional comum curricular. Essa é a primeira questão que a gente tem que desconstruir de todo o universo de análise desses documentos. Base comum nacional é uma discussão que nós começamos na década de 90 no Brasil, no período de redemocratização. E tinha como protagonista os professores. Nós estamos diante de uma base nacional comum curricular, cujo protagonista são as avaliações em larga escala. Já começa daí o debate. Então, o que é BNCC? Ele não é só um documento que vai projetar uma discussão de um currículo comum.
não é uma base, como a Maria Helena gosta de colocar. Não é uma base, porque ele não está erigido sobre conhecimentos científicos que serão distribuídos. Ele está erigido sobre os resultados de uma distribuição que singulariza as discussões curriculares a uma discussão técnica. Para meu espanto, a última versão da BNCC fala da taxonomia de Bloom, uma discussão da década de 50 nesse país. Então já começa daí. Base nacional comum curricular não é base comum nacional. Porque se eu vou ofertar em qualquer lugar do país, como é o discurso, em qualquer lugar do país, a mesma base vai ser ofertada sem considerar a diversidade, a desigualdade e a diferença. E sem considerar isso, eu estaria afetando um dos princípios aristotélicos mais importantes. Aos iguais, o que é igual, aos diferentes, o que é diferente. Então, essa discussão precisa, de uma forma mais específica, ser feita. A outra perspectiva de construção de argumentos para que a BNCC seja por nós consumida é que há um compromisso com a melhoria da qualidade de ensino. Ainda vão citar a LDB e o Plano Nacional de Educação como documentos que, entre outras coisas, solicitava a BNCC. Não solicitava uma base nacional comum curricular. Solicitava uma base comum curricular, que é uma outra discussão que também não está presente nesse comércio, nesse consumo da importância da BNCC na sociedade brasileira. Primeiro, o compromisso do acesso ao conhecimento, o compromisso da seleção, o compromisso da organização e o compromisso da distribuição de conhecimento científico, qualquer país deve ter. Desde o país mais liberal até o país mais progressista. Só que os países liberais já fizeram uma série de pesquisas, já apontaram uma série de resultados para a ideia de uma base nacional comum curricular. Nos Estados Unidos você vai encontrar várias críticas já construídas. O idealizador da base nacional comum da Finlândia, porque a primeira questão é pegar a Finlândia como exemplo. Bom, a Finlândia... O que é a Finlândia? Para mim, até pouco tempo atrás, era lugar nenhum. Né? Mas agora ela passa a ser o ícone de um país que discute uma base nacional comum curricular. A pessoa que propôs a base nacional comum curricular da Finlândia já tem críticas à ideia de um currículo único, de um currículo unificado. Então, nós ainda nem acessamos as críticas e nós já estamos consumindo um resultado satisfatório. Acho que é essa uma das discussões que nós temos que fazer. A elaboração de uma base é uma das estratégias. E deveria ser uma base comum curricular, e não uma base nacional. Começa daí a desconstrução e a construção dos argumentos feitos pelo Ministério da Educação. A segunda é o próprio protagonista. O protagonista não vai ser os professores. Não foi os professores. Não adiantou mandar 12.500 propostas de reformulação ainda na época do governo Dilma, que essas reformulações nem foram lidas. Elas nem significaram qualquer aproximação da construção desse documento com a sociedade. A construção desse documento foi feita dentro de nichos ideológicos, epistemológicos e nichos políticos muito específicos. Então, não há protagonização de professores nesse documento. E aí eu me pergunto, mas há protagonização de comunidades epistêmicas? Porque a comunidade epistêmica, de uma forma ou de outra, ela tem que se posicionar diante da escolha desses conhecimentos. O que são as nossas comunidades epistêmicas nesse momento da história? Qual é a força que ela tem para dizer, esse conteúdo de história não nos interessa, esse conteúdo de história não é formativo, esse conteúdo de matemática não nos interessa, nós queremos um outro conteúdo de matemática sendo escolhido. Quem é que vai discutir essa questão se não for o professor? E, hipoteticamente, quando você está numa Secretaria de Educação, quando você está no Ministério da Educação, você é um professor que faz parte de uma comunidade epistêmica e você não defende a sua protagonização. Você dá a ideia de que a seleção desses conhecimentos nesse momento da história
que responde às necessidades da sociedade brasileira. Bom, eu fico pensando na história da educação no Brasil. Toda essa discussão começa lá com o Manifesto dos Pioneiros, um projeto de reconstrução nacional. Depois eu chamo os professores e faço os professores assinarem um manifesto na perspectiva de que eles foram mais uma vez convocados para pensar a educação. Agora a gente nem está mais sendo convocado. Agora a gente não tem mais o que pensar. Nós temos que agir, né? A perspectiva agora é de praticar o currículo. Praticar um currículo construído dentro de toda uma discussão tradicional que foi altamente criticada na década de 70, ou seja, a singularização de uma discussão curricular no âmbito das técnicas. A singularização de uma discussão curricular numa perspectiva de ofertar conhecimento para ser objeto de avaliação. A ideia de ofertar conhecimento dentro de uma materialidade que não está ligada à ciência, mas aos interesses do mercado. Então, essa discussão é a discussão que desconstrói toda a argumentação construída para fazermos crer que a BNCC é a pedra de toque da qualidade da educação brasileira. Começa daí as nossas discussões, ok? Bom, quais são... Maria Lima usou uma terminologia que faz parte de todo o debate, competências. Então, eu estou construindo um currículo para competências e habilidades que os indivíduos deverão ter. E aí, Maria Lima também citou o consenso de Washington. O consenso de Washington trazia um conceito muito interessante. Conhecimentos portadores de futuro. Qual é o nosso futuro? Os conhecimentos portadores de futuro para nós são aqueles que vão responder o sistema produtivo? Se for isso, a BNCC consegue responder. Ok? Ela é um documento que prepara ou está preparando uma nação que precisa ir ao encontro dos conhecimentos portadores de futuro. Aqueles que vocês tiveram até agora não portaram futuro nenhum. Por isso que nós chegamos aonde nós chegamos, né? Eles estão dizendo qual é o futuro da sociedade brasileira. Uma sociedade totalmente ligada ao sistema produtivo. E para construir uma argumentação mais específica, nós vamos agora nos aproximar um pouco da crítica, né? Das críticas específicas que têm que ser feitas. Eu vou tomar água, tá? Uma coisa assim. Tirei foto. Tira a foto aí, gente. Isso é uma cena que preciso levar para o meu médico. Porque também tem isso, tem uma governamentalidade. Beba água, faça exercício, se mate. Vamos lá. Vamos delinear um pouco o que eu entendo como crítica necessária. Primeira crítica necessária é o conceito de direito à educação. Direito à educação é sinônimo de direito à aprendizagem. E quando eu estou falando de direito à aprendizagem, eu não estou falando de direito construído por um referente da psicologia. Eu não estou falando nem do Piaget, nem do Vygotsky, nem do Ausubel. Não estou falando nem do Edgar Morin, que estava presente na construção da LDB. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de judicialização. É direito à aprendizagem. Se eu não aprender e se me for negada a aprendizagem, eu entro com uma ação contra o Estado. E eu tenho direito a fazer isso. Porque eu tenho o direito a uma educação de qualidade. Então, a entrada da judicialização já significa uma ressignificação do conceito de direito à educação. Porque para os protagonistas, professores, direito à aprendizagem é você pensar nas melhores estratégias, nas melhores formas de apresentar um conteúdo, de estabelecer parâmetros de avaliação processual, de construir diálogos com os processos próprios de aprendizagem. Em lugar dos processos próprios de aprendizagem, eu estou colocando o direito à aprendizagem. E o direito tem, sim, uma conotação jurídica nesse momento da história. Então, temos que voltar a uma discussão que nós
estamos abandonando em nome do direito à educação. O direito a uma educação democrática. Porque ter direito à educação não significa necessariamente que ela vai ser democratizada. Não significa que a democratização do acesso signifique a democratização do acesso ao conhecimento. Às vezes nós temos democratização do acesso à expansão da matrícula. E aí, num momento como esse, que eu tenho escolas adjetivadas, que é uma questão que me irrita profundamente, que é a escola da inteligência, escola da autoria, escola da mãe Joana. Toda adjetivação da escola significa, de uma forma ou de outra, a negação da democracia. E a protagonização do aluno, que é trazida como uma questão nova no cenário educacional, já estava aí desde o Piaget. Então, que tipo de protagonização é essa que eu estou construindo para o aluno, dentro da perspectiva de que ele tem direito à educação? Protagonização do aluno, para mim, sempre significou práticas tecnificadas. Protagonização do aluno, para mim, sempre significou a falta de compromisso da escola com a distribuição do conhecimento científico. Então, não adianta ser um país de terceiro mundo, de capitalismo periférico, em que todos estão olhando o projeto educativo que a sociedade brasileira está construindo, enquanto a sociedade brasileira não tiver a noção de que a resolução dos problemas sociais não pode ser feita só pela escola. A resolução dos problemas sociais passa por política de qualidade social que nós não temos. Ok? Então, esperar que a escola vá fazer isso, que a escola vai equalizar a sociedade, é uma ingenuidade típica de organismos internacionais financiadores. Porque os conhecimentos continuam não portando o futuro. Os conhecimentos são o aqui e agora. Uma outra questão, esse alinhamento do Ministério da Educação com as fundações privadas é, no mínimo, eu vou usar uma palavra do suspeito. É no mínimo suspeito. Por quê? Qual é a intenção que tem a Fundação Lehman? Preparar os brasileiros para o Burger King? Para o consumo no Burger King ou para trabalhar no Burger King? Para trabalhar na Riachuelo. Né? Riachuelo é o próximo. A gente tem de tudo. Agora, qual é o interesse da Fundação Natura? Expropriar os índios? Já expropriaram, né? A Purpurama, esses... eu não posso falar muito mal da Natura, que eu acabei de comprar, mas é exatamente isso. Qual é o interesse da Natura na educação do povo brasileiro? Qual é o interesse da Fundação Ayrton Senna? Qual é o interesse? Primeira questão, se eu for construir mesmo uma distribuição de conhecimentos portadores do futuro, quem vai determinar o futuro são eles. E o tipo de empregabilidade que eles vão requerer para a sociedade brasileira formada é que tem que ser discutida. Porque enquanto na universidade a gente fica preocupado com a relação trabalho e educação, o trabalho já deixou de fazer parte das discussões das políticas educacionais. As políticas educacionais agora são para empregabilidade. E para essa empregabilidade o MEC está aberto. Ele simplesmente deixou que o dia D fosse feito pela Fundação Lehman. O dia D foi pensado por uma fundação que está se ocupando das questões educacionais. Eu fico me perguntando quais são os interesses do Ministério da Educação e dessas fundações nessa articulação. Ingenuidade eu achar que vai ser o aumento numérico de indivíduos escolarizados nesse país. Não. Vai ser um aumento numérico de indivíduos que portam conhecimentos de futuro, que farão parte desse novo mercado da empregabilidade. Eu diria que nós estamos num misto de neoconservadorismo e neogerencialismo, porque todo mundo, economistas, administradores,
A própria Universidade Federal tem um curso que é de educação empreendedora e não tem vaga. Entenderam? Enquanto a gente não abrir o olho para essas questões, o que significa o Sebrae aqui? Tá certo? Então, se nós não construirmos e não tivermos elementos críticos para pensar essas questões, nós vamos traduzir a leitura que o Ministério da Educação quer que seja feita na perspectiva da questão curricular. O que é currículo mesmo? É uma distribuição de conteúdos numa organização disciplinar pensada numa temporalidade e numa espacialidade específica, a depender das redes de ensino. Uma espacialidade bimestral, trimestral, semestral, no espaço da sala de aula, na perspectiva de que esse conhecimento vai ser distribuído dentro de uma esperança básica. Um alcance a resultados bastante promissores nas provas de língua portuguesa, de ciências. É isso que é currículo? Não. Onde estão as discussões curriculares já produzidas por esse país numa perspectiva crítica, numa perspectiva tradicional, numa perspectiva pós-crítica? Onde estão as produções? Onde estão? Né? Aí eu abro lá a página do CNPq e vejo lá que uma das propostas agora é construir novamente redes de excelência. Como que eu vou construir redes de excelência se as pessoas não leem nada que é produzido como resultado de pesquisa nesse Brasil? Nada. Quer dizer, onde foram parar toda a massa crítica produzida no âmbito do currículo, que fez com que as discussões de currículo fossem amplificadas, tivessem audiência? Onde foi? Que agora eu simplesmente digo que a questão curricular é ter o conhecimento, a técnica e a avaliação. Como é que eu traduzo o currículo novamente numa discussão da década de 50? Quando a perspectiva do currículo era apenas identificar as objetividades e as finalidades do projeto educativo. Bom, se é objetividade, eu sei que a objetividade é ofertar conhecimentos que portam o futuro. A finalidade é que esses conhecimentos sejam conhecimentos que empoderem os indivíduos para o sistema produtivo. Onde é que está o conhecimento dos poderosos? Onde é que está o conhecimento poderoso dentro das discussões curriculares? Onde é que está? Qual é o conhecimento poderoso que nós estamos distribuindo para os alunos, que eles tenham condições de fazer crítica? Porque os conhecimentos da BNCC não levarão à crítica. Os conhecimentos da BNCC formarão, cada vez mais, indivíduos adaptados, adequados e flexibilizados, que são, hoje, as tônicas das discussões curriculares. Adaptação, flexibilização e adequação. E eu não estou falando de um currículo para alunos com necessidades especiais ou alunos com deficiência. Não estou falando de um currículo para negros. Não estou falando de um currículo para índios. Não estou falando de um currículo para meninas. Um currículo para meninos. Um currículo para homossexuais. Eu estou falando de um currículo para todos. Então, toda essa diferenciação não está sendo feita no âmbito da escola. Ela está sendo feita no âmbito do currículo. Enquanto eu não discutir a diferenciação como uma resposta educativa que a escola tem que construir, eu ainda terei um currículo que vai pensar que conteúdo será ofertado dentro da disciplina X. E quando é que esse conteúdo deverá ser ofertado, porque a avaliação pede isso. E aí eu vou ser esperta, como fazem os espertos. Vão nos documentos que discutem a escolarização, colam e copiam os objetivos, não atingem os objetivos, mas também não é necessário atingir os objetivos, porque isso depende dos alunos. São eles que vão responder às avaliações em larga escala. São eles que construirão as identidades das escolas. A outra questão são os conteúdos escolares. Que conteúdos são esses que podem ser distribuídos do Oiapoque ao Chuí?
em que eu não levo em consideração as diferenças econômicas, sociais e culturais de um país, como diz o MEC, de dimensões continentais. Como é que eu vou distribuir o mesmo conhecimento para um país de dimensões continentais? Como é que eu vou achar que os indivíduos terão as mesmas condições de acessá-los? Quando é que eu vou discutir as particularidades? Vou deixar por conta das secretarias de educação que eu faço? Qual é a particularidade do Mato Grosso do Sul nesse momento da história? Segundo a Brinque, é expulsar as crianças da escola. Tá claro? Deu para entender? Qual é a nossa particularidade? O tereré? Qual é a particularidade da sociedade sul-mato-grossense que precisa estar presente nas discussões do conteúdo escolar? Se nós deixarmos, não haverá particularidade nenhuma. Nós não utilizaremos a base como parâmetro. Nós utilizaremos a base na sua perspectiva totalitária. Nós apenas faremos a seleção daqueles conhecimentos que são passíveis de interpretação. Porque um outro problema da BNCC é um problema de linguagem. A linguagem foi tão tecnificada que você tem não acesso ao conteúdo. Ela foi tão tecnificada que, ao não ter acesso ao conteúdo, você faz ilações. E o pior exercício que pode haver para uma rede de ensino é fazer ilações. Eu acho que eles querem isso. Pior coisa que existe. Porque entre uma ilação feita num estado e uma outra ilação feita em outro estado, eu vou marcando a não diferenciação das leituras que estão sendo produzidas. Esse é o primeiro exercício. Que conteúdo é esse que deve portar o futuro? Que conteúdo é esse que deve estar presente nas discussões da escolarização da população brasileira? Da educação infantil ao ensino médio. E futuramente nos cursos de formação de professores. E o que é melhoria do ensino? O que é qualidade? Qualidade é uma palavra tão polissêmica. Na educação ela pode ser entendida como estar atrelada aos determinantes do capital. Eu construo uma certa noção de qualidade. Ela pode estar atrelada ao processo de judicialização. Quanto mais conservadores e quanto mais adequados forem os alunos, eu posso alcançar a qualidade. Eu tenho a qualidade formacional. Quanto mais cursos, quanto mais currículo tiver o professor, a qualidade será assegurada. Que tipo de leitura de qualidade a BNCC guarda? Os resultados alcançados no ranking. Porque a Maria Helena Guimarães conseguiu dizer que o Brasil perdeu uma década da educação. O governo Lula, uma década de indivíduos sem escolaridade básica. Uma década pensada somente no ensino superior, numa universidade para todos. E agregou a isso toda a desconsideração de que milhões de brasileiros saíram da fome. Entre um projeto de educação e um projeto de recuperação da identidade do brasileiro há uma diferença enorme. Eu preciso de indivíduos que cheguem à escola com mínimo de segurança, com mínimo de habitação. Não era esse o contrato social do Rousseau? Nós não íamos ter habitação, lazer, educação, saúde? Se eu não tenho isso, como é que eu posso esperar uma educação de qualidade? Eu vou usar um adágio, não. Eu vou usar uma leitura que foi produzida. O gigante está morto. Talvez a Copa do Mundo faça com que o gigante apareça. Né? A gente espera, porque a BNCC não está fazendo. Né? Nós estamos passivos diante de toda essa discussão e passivos dentro de um princípio básico.
Está ali o desenho da melhoria da educação para o povo brasileiro. E eu vou novamente trazer uma perspectiva básica. A BNCC é neo-institucional, porque ela é feita e ela foi projetada para ser realizada independente da instituição escola. Ela é neo-institucional, ela depende das relações dos indivíduos que habitam as instituições. A instituição em si não tem mais tanta importância. Então, não é a escola que precisa melhorar, não é a universidade que precisa melhorar. O que precisa melhorar são as relações que fomentam o acesso ao aprendizado. Então, os espaços institucionais estão adquirindo um outro discurso de aparelho ideológico do Estado. Um outro discurso neoliberal. Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para a professora Odália. Ela, infelizmente, como vocês sabem, né, cargo de direção da faculdade, ela tem que acabar a fala e sair direto para uma reunião, que essa reunião vai daqui da meia-noite às 6, tá? Então, vocês desculpem que ela vai ter que sair, mas a gente vai anotar todas as questões para o debate, tá? Para ela. Qualquer coisa ela responde isso depois. Boa noite a todas e a todos. Eu quero dizer que é um risco muito grande falar depois da Fabiani, porque ela, para nós, é uma grande referência aqui na universidade, uma pessoa que tem toda uma trajetória no campo da discussão de currículo, e é sempre um aprendizado para todos nós. Então, ao mesmo tempo, eu quero dizer que eu me orgulho de estar aqui compondo essa mesa dessa aula, uma aula tão grandiosa, né? E dizer que nós da Faculdade de Educação estamos assim muito felizes de ver esse espaço tão recheado. Então, a nossa temática hoje é discutir as políticas para a infância e a base nacional curricular. Trazendo então algumas inquietações que a construção dessa base foram trazendo em nós, né? Fazendo com que nós pudéssemos analisar a que ela vem, por que ela vem e por que ela está sendo tão discutida. Acredito que ao mesmo tempo em que a Fabiani lá na casa dela assistiu a propaganda, na hora de vir eu também. E aí, a primeira coisa que a propaganda disse foi: pela primeira vez, né? Pela primeira vez foi pensada uma base curricular nacional. E as coisas não são bem assim. E aí, como professora de educação infantil, que sou há mais de 30 anos, eu uso poemas também, para nós pensarmos um pouco da forma como essas questões estão sendo colocadas. Eu pensei que era eu já achei que era um aparelho para mudar o slide, tudo bem. Então, olha só, o Carlos Drummond de Andrade, ele traz um texto, A Verdade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil da meia-verdade. E a segunda metade voltava igualmente com meios perfis. E os meios perfis não coincidiam verdade. Arrebataram a porta.
derrubaram a porta, chegaram ao lugar luminoso, onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela e carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. E acredito que nós estamos exatamente vivendo este momento que o Carlos Drummond traz, né? Esses olhares míopes diante de uma situação que nos envolve a todos, especialmente a nós que estamos aí no campo da formação de professores, que estamos atuando nas instituições educativas, nos espaços de gestão da educação. Então, qual é a verdade, né? E se essa verdade ela é uma verdade que permanece, ela é uma verdade transitória, mas qual é a verdade de cada um daqueles que hoje estão compondo este governo? E aí, eu, por pensar nessas verdades que estão sendo, ou nessas questões que estão sendo colocadas como verdades agora, eu resolvi buscar um pouco da história, o cenário do passado, para dizer que isso que estão dizendo que é a primeira vez, efetivamente não é a primeira vez. A história está aí para nos mostrar que já houve momentos em que tentaram, né, com a aprovação da Lei 5692 de 1971, quando se estabeleceu um núcleo comum para os currículos de ensino de primeiro e segundo graus. Tá? Esta lei trouxe, no seu artigo 4º, que o ensino de primeiro e segundo graus terá um núcleo comum obrigatório em âmbito nacional e uma parte diversificada para atender, conforme as necessidades e possibilidades concretas, as peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos e as diferenças individuais dos alunos. Então, aquilo que a Fabiane trouxe ao final da sua fala. Será? Né? Qual é o currículo que vai atender exatamente essas diferenças que se colocam hoje, por exemplo, para os povos indígenas, para os povos do campo, para os povos ribeirinhas, né? Para todos aqueles que têm direito à educação? De que maneira isso está sendo colocado hoje e de que maneira que isso foi colocado quando da aprovação da 5692, que em seu artigo 1º estabelecia que a educação deveria preparar para o trabalho. Era isso que se colocou no artigo, que está colocado no artigo 1º da 5692. A visão de que a educação tem um papel específico de preparar para o trabalho. Então, ainda e considerando mais uma vez as prescrições na definição dos currículos nacionais, o Conselho Federal de Educação naquela época e, consequentemente, os conselhos estaduais assumiram papéis importantes. Tá? No caso do Conselho Federal de Educação, hoje Conselho Nacional de Educação, fixar as matérias relativas ao núcleo comum. E, portanto, caberia aos conselhos estaduais de educação exatamente determinar as matérias dentre as quais poderá cada estabelecimento escolher as que devem construir a parte diversificada. Então eu quero dizer para vocês que muda-se a nomenclatura, muda-se o formato, mas a história se repete. E aí talvez, se nós fizermos uma leitura do contexto da sociedade da década de 70, nós vamos entender hoje o porquê da urgência em se definir, como aconteceu, uma base curricular nacional. Uma base em que nem mesmo aqueles que participaram do seu processo de elaboração tiveram as condições de definir o que deveria constar desse documento final.
Então, no âmbito da educação infantil, nós participamos aí nacionalmente das discussões com os nossos pares, colegas nossas, pessoas que já têm uma trajetória na área da educação infantil, Maria Carmen Barbosa, Zilma de Oliveira, e nem mesmo essas nossas colegas foram convidadas a participar quando do enxugamento, quando da definição. E mesmo no momento em que elas estavam à frente dessas discussões, que nós já éramos contra desde o início, eu quero dizer para vocês, que nós entendíamos que não era, especialmente no campo da educação infantil, e hoje aqui eu quero destacar para vocês, quando é que a educação infantil, ela é incluída no contexto de discussão da base curricular nacional. Então vejam bem, o parecer do Valmir Chagas, de 1971, parecer 353, vai exatamente trazer naquele contexto uma justificativa da importância. Então eu faço aqui um paralelo entre o posicionamento do Valmir Chagas e o posicionamento do Genine Ribeiro ao justificar os motivos que levaram então ao estabelecimento naquela ocasião do núcleo comum e mais recentemente em 2015 o Genine Ribeiro justificando do porquê do estabelecimento de uma base nacional comum, uma base curricular, uma BNCC. A fixação do núcleo comum é talvez o desdobramento mais importante dentre quantos se devem fazer da Lei 5692 de 71. Ainda como prolongamento de suas formulações iniciais e já como primeira medida concreta de sua implantação. E aí também eu quero resgatar os acordos que o Brasil, especialmente o Ministério da Educação, fez na década de 70 com uma agência financiadora dos Estados Unidos, que foi a USAID. Tá? Então, olha só como nós temos aí organismos estrangeiros determinando já naquela época toda a organização da educação brasileira e novamente hoje a história se repete. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que naquela ocasião foram criados mais de 130 cursos técnicos no Brasil. Retirou-se da rede pública a responsabilidade pelo oferecimento, pela oferta do curso científico propedêutico, determinando que as escolas públicas assumiriam a responsabilidade apenas pelos cursos técnicos. A propaganda de hoje diz: cada um vai poder fazer a escolha que quer. E quando nós assistimos a essas propagandas, naquela época cada um escolheu o curso que quis. Não é verdade? Lê do engano. Hã? Escolheu química e industrial. Eu escolhi dois, olha só, fiz técnico ao mesmo tempo, técnico em contabilidade, técnico em magistério. Estudava de manhã e à noite porque entendia que eu tinha que me qualificar, né? E aí me lembro muito bem da professora Belquice, a nossa professora, aqui no nosso curso de pedagogia, quando ela enfatizava o caráter de terminalidade, não é mesmo? Dado aos cursos de segundo grau. E nós não podemos esquecer neste momento do Luiz Antônio Cunha, na sua obra Educação e Desenvolvimento Social, quando ele vai nos mostrar efetivamente a que vieram esses cursos e qual foi o propósito do governo federal quando da instalação dessa proposta de criação desses cursos técnicos e, consequentemente, de se conceber um núcleo comum que deveria permear a formação de todo este grupo de futuros trabalhadores, porque a perspectiva que se apresentou naquele momento era
de uma mão de obra barata, formação de uma mão de obra barata, num curto espaço de tempo, de tal maneira que o Brasil pudesse devolver aos Estados Unidos os recursos aplicados na estruturação daquele modelo educacional. Bom, dentro dessa perspectiva, todo um aparato legal e, consequentemente, grupos de trabalho foram criados no âmbito do Ministério da Educação. E aí eu quero fazer um paralelo. A semana passada, nós tivemos aqui em Campo Grande a reunião do Fórum Nacional dos Conselhos de Educação. E foi impressionante como os representantes do Ministério da Educação vieram afiados para defender a implantação da base curricular nacional. E quero dizer uma coisa: ao mesmo tempo em que abordaram os processos que estão sendo desenvolvidos para que a base curricular seja implementada no âmbito das escolas, também se discutiu já quando uma representante do Ministério da Educação, depois de todos os elogios à base curricular, uma terceira pessoa, à tarde, veio apresentar uma discussão sobre a Resolução 2 de 2015 e detonou a Resolução 2, que estrutura a formação de professores, porque esta resolução, ela não traz no seu corpo uma discussão sobre a implementação da base curricular nacional. E que é propósito deles agora reestruturar a Resolução 2 de tal maneira que se garanta, assim como nós, que estamos aqui nas universidades, sabendo que a discussão referente à residência pedagógica tem como sustentação a implementação da base curricular nacional. Então, mais uma vez, quero dizer para os nossos colegas que aqui estão, que vem essa discussão em se permanecendo esse grupo que aí está, que a minha expectativa é de que isso não aconteça, então de que nós tenhamos daqui para o final do ano ou para o começo do ano uma mudança de perspectiva em relação à base nacional, assim como nós tivemos quando da implementação da Lei 5692. Bom, e aí, fazendo esse preâmbulo, eu quero trazer para vocês, eu faço esse mapeamento aqui, é do que nós tivemos em termos de implementação de políticas públicas para a educação infantil ao longo dos anos a partir de 1988. Eu quero dizer para vocês que todo esse aparato legal, normativo e de produção de materiais que nós tivemos ao longo desses anos todos, vieram no sentido de fazer com que a educação infantil, e aí eu quero a partir de então me deter às questões da educação infantil, tivesse uma relevância no sentido de que nós pudéssemos efetivamente garantir o direito da criança a uma educação. Mas, como a Fabiane trouxe, tá? Para que nós possamos pensar nesse direito no sentido de respeito à cidadania de cada um desses seres que frequentam e que devem frequentar, que é um direito de frequentar as instituições de educação infantil. Mas se vocês observarem, a partir de 2009, quando da aprovação da emenda constitucional 59 e, consequentemente, nós vamos ter ali a Lei 12.796, será que eu não coloquei a Lei 12.700? Acho que não a coloquei aqui, que é a Lei 12.796, que implementa, portanto, a emenda constitucional 59 e que traz, portanto, a questão da obrigatoriedade de matrícula de crianças de 4 e 5 anos. Até aí, nós não tínhamos no contexto de discussão da base nacional curricular a exigência
urgência de se pensar uma base para a educação infantil. E quem é da área da educação da infância sabe exatamente o que significa isso, né? Você, ao garantir o direito da criança a uma matrícula, na perspectiva do dever do Estado, do dever da família em matricular essas crianças, no entanto, para o governo federal, que assume este governo que aqui está, como nós já colocamos aqui, num contexto de golpe, vai, portanto, fazer com que as crianças percam o seu direito efetivo de ter uma educação que vá ao encontro dos seus interesses, das suas necessidades e mais, que efetivamente garanta os seus direitos. E aí vocês podem observar, a partir de 2016, quando nós tivemos a aprovação do marco legal, e é porque nós não temos tempos de pontuar, mas a Constituição Federal, que no seu artigo 208 traz a questão da garantia do direito das crianças, que ainda no seu artigo 227 apresenta e anuncia a criança como prioridade absoluta no que diz respeito às políticas intersetoriais. Ao longo disso, a Lei de Diretrizes e Bases, que traz a infância e a educação infantil como primeira etapa da educação básica. O reconhecimento a partir da Resolução 1 de 2006, no sentido da docência para a educação infantil. Então vejam vocês que nós tivemos aí um conjunto de atos legais e normativos que vão efetivamente fazer com que esses direitos eles prevaleçam. Mas a partir de 2016, o programa Criança Feliz, o Pacto da Educação Infantil e a Base Nacional Curricular para a Educação Infantil vem efetivamente responder aos anseios e aquilo que este governo que aí está, numa perspectiva neoliberal e respondendo aos interesses mercadológicos. Nós vamos ver aqui o cenário do presente que se apresenta, então, já para eu caminhar aqui para os meus 10 minutos. Tá? O Janine Ribeiro vai dizer que sem um forte investimento na educação básica, o país não atenderá aos desafios da formação pessoal, profissional e cidadã de seus jovens. A Base Nacional Comum assume um forte sentido estratégico nas ações de todos os educadores, bem como dos gestores da educação. Então, um novo argumento para justificar aquilo que não se justifica, né? Um novo argumento para tentar convencer a todos nós de que essa base vai ser a solução dos problemas do nosso país. E nós sabemos que a educação por si só, lembrando aqui do nosso querido Paulo Freire, que ela não é capaz de transformar a realidade do nosso país. E aí, como eu já havia dito, não vou me prender a isso. Todos os cenários legais para a indução, e a Fabiane também trouxe esses elementos. Não é de hoje que se pensa numa base curricular. Então, o artigo 210 da Constituição Federal, o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases. Em 2010, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica também anunciavam. E aí, em 2013, como eu coloquei e citei anteriormente, a Lei 12.796 é que vai incluir a educação infantil. Então, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional curricular. Então, vejam vocês, o que traz essa base curricular? Né? Ela não é um currículo, ela não pode ser vista como um currículo. Mas os argumentos que justificam a inclusão dessa base pode nos levar à não garantia de acesso a uma educação de qualidade, aos conhecimentos científicos historicamente produzidos e principalmente na garantia de que todas as crianças possam viver aquilo que é seu direito no presente e não nessa perspectiva de futuro
tá? Como sempre se coloca. E aí, quais são os impactos que nós trazemos para pensar nisso? São políticas, como nós já falamos inicialmente, políticas neoliberais que trazem uma incidência muito grande no âmbito da educação infantil. E que, portanto, nós precisamos avaliar a ação do Estado, o que se deseja. E quero dizer que nós que estamos muito próximos nesse contexto da educação infantil, estamos sabendo exatamente qual é a perspectiva que se apresenta, especialmente no âmbito do Ministério da Educação e, consequentemente, no âmbito do INEP. Nós sabemos da aprovação de perspectivas de avaliação, por exemplo, a ESC3, que traz um modelo importado de avaliação no sentido do enquadramento das crianças brasileiras a esse modelo. E as crianças que não respondem a esse modelo, consequentemente, elas precisam passar por um processo, entre aspas, de recuperação. E aí, a Helena de Freitas, ela vai nos dizer quais são os impactos da BNCC. Em pauta está a introdução de novas exigências de desempenho para a educação infantil. Pois o atual ministro, que já não é mais tão atual assim, né, acha que a criança tem que se alfabetizar até os 7 anos. Isso irá provocar uma antecipação da escolarização das nossas crianças nas creches e pré-escola do país. E aí, eu quero trazer aqui esses modelos que se colocam, de direitos de aprendizagem e de desenvolvimento. Eu acredito que eu não preciso entrar no aprofundamento dessas questões, porque a Fabiane exatamente trouxe que direitos de aprendizagem são esses. Né? Como é que isso está sendo colocado? Como é que eu determino que são 7 direitos que as crianças têm? Tá? E aí, o direito a conhecer-se, por exemplo. Olha, será que a criança não pode conhecer? E que isso está sendo estabelecido agora? Só um deles. E quero dizer para vocês em relação aos campos de experiência. Esses elementos eles poderiam ter sido colocados numa outra perspectiva. Até porque não foi a Base Nacional Curricular que trouxe a questão dos campos de experiência. Quem faz estudos aqui no campo da educação da infância sabe exatamente que nós temos aí já estudos anteriores, pesquisas anteriores que estão trazendo. E aí eu quero dizer da nossa preocupação. Vai chegar um momento, se nós não tomarmos cuidado, que daqui a pouco o professor de educação vai dizer assim: agora é hora de eu trabalhar o eu, o outro e o nós. Agora é hora de trabalhar o corpo, gestos e movimentos. Já chegou, vai chegar. Pois é. Então, esse é o medo que nós temos, assim como historicamente trabalhou-se na educação infantil. Agora é hora de ensinar cor, agora é hora de ensinar forma no currículo da educação infantil. Então percebam vocês os riscos que nós estamos correndo. Nós temos aqui uma acadêmica nossa que está, né, em processo de formação e está dizendo que já chegou esse momento. Mas nós gostaríamos de dizer para vocês que não devemos entender que é isso que tem que acontecer. Que nós precisamos fazer muito mais discussões para dinamizar ou para dimensionar o que efetivamente nós temos que trabalhar no campo da educação infantil. E aí, como eu sei que o meu tempo está muito curto, eu só quero trazer essa última fala aqui do papel da Fundação Lehman, né? Só para a gente refletir. A Fundação Lehman enviou uma proposta de mudança para os estudos que definiram a Base Nacional Comum de Educação Infantil no Brasil. Nela, propôs uma maior ênfase à alfabetização. Nós sabemos que agora, estava aqui tentando me lembrar, e quem é da rede pode me ajudar, qual é a expressão para o uso dos livros que de um ano para o outro eles são o quê? Reaproveitar. Não consumíveis. Não consumíveis, exatamente. Até então, a expressão que se trazia
para o campo do uso dos livros é de que eles não eram consumíveis, não é isso? Pois, na fala do representante do Ministério da Educação, ele diz que a partir de agora os livros são consumíveis. Então nós precisamos entender o que significa isso. Todos os anos serão publicadas novas coleções de livros, uma vez que não poderá se reutilizar de um ano para o outro livros no âmbito da educação básica. Então, a partir da implementação da base, a justificativa, sabe qual é? Porque a base poderá sofrer alterações ao longo da sua implementação. Desse modo, decidiu-se que os livros serão consumíveis, de tal maneira que uma nova edição possa incorporar as mudanças que serão evidenciadas como necessárias no decorrer do ano. Diane Hatwitz relata em seu blog estudos que mostram os efeitos deletérios da antecipação escolar proposta no Brasil pela Fundação Lema, e que evidenciam que as pressões por antecipar ambientes estruturados de aprendizagens voltado para as habilidades escolares típicas da primeira série, hoje já iniciando-se aos 6 anos no Brasil, aos 5, quero reiterar, produz efeitos nefastos na formação das crianças, especialmente porque não param nas proximidades dos 6 anos, mas vão em cascata, afetando os anos iniciais da pré-escola e até mesmo da creche. Então, esta concepção induz a uma febre para aproveitar as janelas de desenvolvimento, criadas por teorias duvidosas do desenvolvimento infantil e que constituíram um mercado milionário para as empresas educacionais, transformando as crianças em cobaias de inovações supostamente ancoradas na neurociência. Bom, e aí, é claro que nós poderíamos trazer mais alguma coisa, tá? Eu finalizo com o Fernando Sabino dizendo: de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um novo caminho, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Eu espero, do fundo do meu coração, que essa interrupção da BNCC aconteça breve e que ela possa estar lá, aquele material como objeto, né? Mas não norteando a ação de todo e qualquer professor como obrigatória, como está sendo colocada nos dias atuais. Quero dizer da nossa preocupação não agora, mas desde que a educação infantil foi incluída neste processo. E aí a gente tem que trazer discussões. Eu sei que tem pessoas dos espaços de gestão, das secretarias, né, das escolas aqui. Eu acho que a gente tem que interrogar, tem que fazer uma análise crítica, de tal maneira que a gente possa repensar o significado dessa base curricular hoje no âmbito da educação e suas implicações na formação das crianças, de todo e qualquer cidadão. É isso que eu estou dizendo. Então, vou passar a palavra agora ao professor Dorival. Vai apresentar a fala aí sobre as questões de diversidade na base. Bem, eu quero agradecer o convite da professora Maria de estar aqui e dizer que o fato de eu ser o último a falar
constitui uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que elas já abriram o terreno para poder apresentar toda o contexto histórico, né, e o que está por trás da formulação da BNCC. A desvantagem é que talvez eu não tenha mais muita coisa para falar depois, né, da fala de vocês. Bem, e além do mais, diferente das 3 professoras que estão aqui à minha esquerda, eu não sou pesquisador da área de educação. Eu sou formado em História, já estou na docência há 30 anos, o ano que vem vai fazer exatamente 30 anos que eu pus o pé na sala de aula, e eu trabalhei durante 20 anos no ensino básico, né, no ensino fundamental e no ensino médio, estando na UFMS há 10 anos, quando então eu me vi na contingência de formar professores. Afinal das contas, na UFMS nós temos licenciaturas, né? E é muito importante a gente dar ênfase na palavra licenciaturas. Os cursos de História, Letras, Pedagogia, formam licenciados, formam professores, né? No caso do meu campo dos historiadores, a gente até pode alegar que nem sequer a profissão de historiador existe no Brasil. Está para existir, mas então nós formamos docentes, né, pessoas que atuam na escola. A essas alturas do campeonato, eu sinceramente preferiria, e eu estou pensando sinceramente em corrigir meu currículo Lattes, para que a gente se apresente, antes de mais nada, sobre a origem, né, o lugar de onde nós viemos. O professor Ordali me deixou emocionado agora, quando ela falou da condição terminativa do antigo segundo grau, né, que a gente chama de ensino médio hoje, porque era exatamente isso que eu ouvia na escola pública que eu cursava na cidade de São Paulo, das professoras desde a antiga 7ª série, fazendo coro da necessidade de nós escolhermos uma profissão, né, no final do 1º grau. E até eu assoprei para ela aqui, a minha opção naquela época foi por Química Industrial na Escola Antártica, que era a escola da cervejaria lá em São Paulo. E felizmente eu acabei não indo para a tal da escola de Química Industrial, porque para mim era um destino natural, né? Era natural que eu, filho de nordestinos, né, meu pai que se alfabetizou vindo do Nordeste já adulto, né, de mamãe que só tinha 4 anos de idade, era natural que eu fosse trabalhar, e era assim que meu pai já tinha anunciado para eu e os outros 3 irmãos que todos iríamos trabalhar ao final do ensino fundamental. Então isso é uma coisa naturalizada para nós. Por questões que eu não vou me alongar, eu acabei indo parar numa escola particular de freiras em Santa Catarina, em Florianópolis, e lá eu tive uma formação humanística que a burguesia tinha para entrar na universidade. Então, meus destinos foram completamente mudados, apesar de no meu currículo do segundo grau, atual ensino médio, eu ter feito um curso técnico de habilitação básica em saúde. Então, a minha nota de biologia, as freiras multiplicaram em mais ou menos 8 outras disciplinas que instituíam cuidados básicos de saúde, primeiros socorros, essas coisas todas, que evidentemente eu não sei fazer absolutamente nada, gente. Mas como uma escola particular, ainda mais uma escola religiosa, ficava fácil, né, para as freiras multiplicarem a minha nota de biologia por 8, né, e assim eu saí habilitado, que era lei, todo o ensino de segundo grau na época tinha que habilitar em alguma coisa, e eu saí em habilitação básica em saúde, né, e eu fiquei de boca aberta quando eu peguei o meu histórico escolar do segundo grau e levei para a faculdade e vi aquele monte de disciplina que eu nunca absolutamente sabia o que fazer. Ou seja, mesmo em contextos de ditadura militar, existem estratégias, né, de resistência. Mesmo estratégias como essa, né, existem estratégias de resistência. Claro que eu escapei
da Escola Antártica de Química Industrial e fui parar no Colégio de Freiras, cuja eu era bolsista, né? Cuja a maior parte dos meus colegas era de classe média, da burguesia, mas isso acabou me instruindo e eu acabei vindo fazer História na Universidade de São Paulo. Então a minha formação básica é isso, e é muito importante a gente colocar do lugar da onde a gente fala, né? De que lugar nós falamos, e essa identificação, né, minha, das colegas sentadas aqui à mesa e do público presente, é muito importante que a gente se situe para a gente perceber que nós não estamos sozinhos, né? E o que a gente precisa fazer, sobretudo nesses tempos, é estarmos juntos. Bem, eu fiz uma provocação no título da minha fala, né, que é para justamente fazer um trocadilho entre Base Nacional Comum Curricular e a prevalência do sujeito universal que matou as diferenças na base. Essa noite, às terças-feiras, eu dou aula de História da África, né? Então, meus alunos devem estar por aí, perdidos aqui. Eu até trouxe a lista, mas eu desisti de passar porque eu não consegui encontrar os alunos. Então, eu sou professor de História da África, como a Maria já anunciou, e tenho trabalhado com questões de educação étnico-racial e também tenho ajudado a UFMS na formulação das bancas de verificação de fenótipo, as famosas bancas das cotas, né? E a gente tem se deparado, né, com discussões em uma sociedade que sempre se considerou mestiça e culturalmente homogênea, e agora os embates que foram colocados pelas políticas públicas a partir do início do século XXI, a partir de 2003, que colocaram o direito, né, das diferenças no acesso aos serviços públicos. E chegando na universidade, então, nessa situação, eu me coloquei, então, para estudar como é que esses assuntos, né, esses problemas que a gente derivava do ensino de História da África fossem colocados, sobretudo, no ensino médio, né, no ensino básico. Então, a gente tinha que trabalhar as questões na formação dos nossos professores, e é uma delícia sempre trabalhar com jovens, porque uma aluna minha do curso de História de Três Lagoas, eu lá pontificando a respeito da História da África, a menina perguntou para mim: mas professor, para que serve estudar isso daí? Né? E eu, rápido, negativa, para combater racismo. E ela devolveu: mas como? Eu falei: pronto, eu não sei. E graças a isso a gente montou um projeto de extensão para trabalhar com cultura africana e afro-brasileira numa escola pública estadual de Três Lagoas, em que nós iniciamos, na verdade a gente colocou isso estava no projeto pedagógico da escola, e a gente reorientou todo o currículo de tal maneira que todos os meus bolsistas do PIBID e os meus estagiários, né, de extensão, todo mundo que estagiava com o professor Olival tinha que ensinar a História da África e cultura afro-brasileira. O professor Paulo Rosa, que está deixando a coordenação institucional do nosso PIBID, uma vez me provocou, né, dizendo: mas Olival, você não tem medo de que, ensinando seus alunos a trabalhar nisso, você não seja acusado dos alunos aprenderem a ensinar só essas coisas? Obviamente o Paulo era um grande provocador e sabia que, na verdade, a nossa proposta era de fazer uma leitura curricular que partisse de um universo afro-brasileiro e africano, e, portanto, sim, de uma perspectiva universalista, mas não do universalismo que eu vou falar nessa minha apresentação. Bem, antes na verdade eu inverti, eu pedi o meu laptop justamente para não esquecer, e eu já estava esquecendo, né? A gente tem, eu tenho aqui, está legível? Está legível, está ótimo, tá? Eu vou destacar alguns trechos da primeira e da última versão da BNCC, que
diz respeito dos objetivos de aprendizagem, ou seja, vamos dizer assim, dos conteúdos que deveriam ser trabalhados no ensino de história, e eu vou, obviamente, dar ênfase para as questões da diversidade. Primeiro que a primeira proposta, ela tinha a ideia de se integrar ensino fundamental e médio, né, coisa que desapareceu na versão final. E só para fazer um contraponto, esses aqui são os objetivos de aprendizagem do componente curricular de história do ensino médio. Então, a primeira proposta propunha que no primeiro ano do ensino médio se trabalhasse os chamados mundos ameríndios, africanos e afro-brasileiros, né, em 3 dimensões, como procedimento de pesquisa, utilizar criativa e criticamente diferentes fontes históricas para construir conhecimentos sobre as culturas africanas, afro-brasileiras, ameríndias e europeias. Chama a atenção que, diante de cada uma desses objetivos de aprendizagem, você tem códigos, né? Esses códigos são, na verdade, para que programas de computador possam quantificar o atingimento dessas metas. Então, esses números grandões aí, tá? Então, aqui você tem, né, CH, né, Ciências Humanas, HI, História 1, né, Ensino Médio, e aqui o código, né, desse procedimento. Então, todos esses códigos, né, quando eu comecei a ler esse negócio, o que esses números estão fazendo aqui, né? Então, mesmo na proposta, né, essa primeira proposta, que vocês vão ver que é muito melhor do que a última, né, já tinha essa ideia gerencialista. Então, né, é bom alertar, né, que os governos petistas não estavam imunes à ideia do gerencialismo, da educação e da conquista de metas impostas pelo Banco Mundial e pelo FMI. Mesmo a gestão petista já estava rendida a essa lógica, né, mas ela tinha abertura para outros movimentos sociais, o que tornava a questão menos clara nesse sentido. Mas vamos voltar aqui. Aí ele falava em realizar pesquisas sobre as diferentes matrizes culturais envolvidas na formação da população brasileira, sistematizando conhecimentos históricos sobre o tema a partir da utilização de diferentes recursos tecnológicos. Comunicar por meio de múltiplas linguagens, tais como a musical, a dramaturgia e a telemática, resultados de pesquisas sobre processos históricos relacionados à colonização do Brasil e aos mundos ameríndios, africanos, afro-brasileiros e europeus a partir do século XVI. Eu não vou ler tudo, mas é para vocês terem uma ideia, né, de qual era a primeira proposta, né, que fala em procedimentos de pesquisa, depois em representações de tempo, né, em que eu vou ler só a primeira, aprofundar as noções de diferentes temporalidades em sociedades africanas e ameríndias, relacionando diversas formas de percepção e de contagem do tempo, especialmente em relação às europeias. Depois fala em categorias de noções e conceitos, reconhecer a África como espaço de origem dos deslocamentos das populações que vieram a constituir uma das matrizes de formação da sociedade brasileira, interpretando essa formação como um processo ocorrido ao longo dos séculos XVI a XIX. Então, essa primeira proposta, né, ela colocava, né, como dimensões, procedimentos de pesquisa, representações do tempo, categorias, noções e conceitos e a dimensão política cidadã, né? Aí a proposta do segundo ano do ensino médio era trabalhar com os chamados mundos americanos, e para o terceiro ano do ensino médio, mundos europeus e asiáticos. Percebam que ela hierarquiza, né, a discussão, começando no Brasil, enfatizando as matrizes ameríndias e africanas, né, para só no final do terceiro ano trabalhar com mundos europeus e asiáticos, sem, entretanto, tornar de maneira exclusiva um conteúdo do outro. Tá? Bom, passa 2 anos, né? Foram 2 anos, passaram-se 2 anos e 3 versões oficiais. Na verdade, o Conselho Nacional de Educação considera essa a 5ª versão, né, porque tem uma discussões internas da deles, né? E aí você tem a BNCC, a BNCC do ensino médio, né, que está colocado agora, que está colocado para nós.
Bom, essa aqui é a versão do ensino médio, né, que está colocada agora, que é uma verdadeira terra arrasada. Primeiro porque não existem especificidades das disciplinas específicas de ciências humanas. Então desapareceu história, geografia, filosofia, sociologia, e tudo foi integrado no que eles chamam de áreas de ciências humanas e sociais aplicadas. Tá? Então olha só, a BNCC da área de ciências humanas e sociais aplicadas, integrada por filosofia, geografia, história e sociologia. Tá? Então o que acontece? Ele vai trabalhar aqui que no ensino fundamental, a BNCC se concentra no processo de tomada de consciência do eu, do outro e do nós, das diferenças em relação ao outro e das diversas formas de organização da família e da sociedade em diferentes espaços e épocas históricas. Tais relações são pautadas pelas noções de indivíduo e de sociedade, categorias tributárias da noção de filia, amizade, cooperação de um conhecimento de si mesmo e do outro, com vistas ao saber agir conjunto e ético. Aí o que vai acontecer com as categorias, né, dos conteúdos, né, que é o que muitas pessoas vão procurar na base. Não, tem que aqui, ó. Olha só. Eles vão chamar, né, a lista de competências, isso já foi colocado aqui, é desnecessário repetir. Então, olha só como é que ficou. Eu mostrei a primeira, vou mostrar a última do ensino médio. Competências específicas de ciências humanas e sociais aplicadas pelo ensino médio. Ou seja, supostamente é isso que a base diz para os sistemas de ensino estaduais e municipais que devem ser colocados. Né? Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos científicos, de modo a compreender a posicionar-se criticamente com relação a esses processos e as possíveis relações entre eles. Né? Aí vem uma lista, né, de competências: analisar processos, analisar a formação de territórios, contextualizar, analisar e avaliar, analisar as relações de produção, reconhecer e combater as diversas formas de desigualdade e violência, participação pessoal. Ou seja, se você procurar aqui, né, as competências, competência específica 1, depois ele vai dizer para você, né, os conteúdos simplesmente desapareceram. Não tem nada. Só competência. Só competência. Os conteúdos desapareceram. Exatamente. Você vai ser competente ou incompetente conforme a sua capacidade. Não existe nada, nem daquele conteúdo tradicional que nós aprendemos de história, que já era ruim, né? Ficou pior. Né? Conseguiu piorar. Né? Então, desapareceu por completo qualquer vestígio, né, de proposta. Daquela primeira proposta que vocês lembram bem, o Renato Janine já saiu criticando. Já não estava boa. Né? Então, essa aqui desapareceu por completo. Bom, então essa mudança, né, essa transfiguração, ela vai acontecer pelos motivos que a gente já colocou aqui e muito preocupa grupos de professores que sempre se bateram pela discussão das diferenças nos currículos. Bom, aí nos slides que eu vou expor agora, eu me detive na análise do texto. O historiador adora análise de documento, né? Então pegar o documento e ficar desdobrando, né? Ficando todas essas questões. Então, esses são trechos da BNCC que falam do que você teria que trabalhar no ensino de história. Então eu pensei, né, as partes que inicialmente são que estão ali na base, né? Então a inclusão de temas obrigatórios definidos pela legislação vigente, tais como a história da África e das culturas afro-brasileiras e indígenas, deve ultrapassar a dimensão puramente retórica e permitir que se defenda o estudo dessas populações como artífices da própria história do Brasil. Adiante. A relevância da história desses grupos humanos reside na possibilidade dos estudantes
compreenderem o papel das alteridades presentes na sociedade brasileira, comprometerem-se com elas e ainda perceberem que existem outros referenciais de produção, circulação e transmissão de conhecimento que podem se entrecruzar com aqueles considerados consagrados nos espaços formais de produção de saber. Até aí tudo bem, né, gente? Está ótimo. Né? Tá limpo. Né? Os grifos são meus, tá? Problematizando a ideia de um outro, convém observar a presença de uma percepção estereotipada, naturalizada de diferença, ao se tratar de indígenas africanos. Essa problemática está associada à produção de uma história brasileira marcada pela imagem de nação constituída nos moldes da colonização europeia. Até aí, nada ou pouco. Adiante. A existência de diferentes linguagens pode ser explicada pela análise, por exemplo, de sistemas numéricos utilizados por distintas culturas. Compreender a enorme variedade de sistemas com base 1, com base 2, com base 10, etc., é um bom exercício, assim como refletir sobre as ideias de adição, subtração, multiplicação e divisão, evitando um olhar universalizante para os números. Legal? Tudo bem, isso eu tirei da BNCC. Olha só, aí ele simplifica. Em determinadas culturas, o número usado para contar seres humanos pode ser diferente do número que se usa para contar mandiocas, como acontece com os membros da etnia Palicuro. O que isso significa? Se na tradição de matriz grega a unidade é o 1, para muitos povos indígenas originários a unidade é o 2. Para os charmantes, por exemplo, a ideia de paridade é um princípio ordenador, pois em torno dela existe uma espécie de modelagem do mundo. Identificar essas diferenças significa tomar consciência de que existem várias formas de apreensão da realidade. Aqui eu já fui mais preciso, colocando o número da página lá da BNCC. Essa é a última versão, tá? Essa aqui é a última versão do ensino fundamental, de dezembro de 2017. Essa é que está valendo. Do ensino fundamental. Não é do ensino médio, que é aquele louvor que eu mostrei para vocês. Tá? Bom, mas qual é o problema? Se todas aquelas lindezas estão escritas ali, o que aconteceu? Se você vai um pouco adiante do texto, o problema está na concepção de indivíduo. O texto diz o seguinte, que o exercício de fazer história, de indagar, é marcado inicialmente pela constituição de um sujeito. Em seguida, amplia-se para o conhecimento de um outro, às vezes semelhante, muitas vezes diferente. Depois, alarga-se muito mais em direção aos outros povos, com seus usos de costumes específicos. Por fim, parte-se para o mundo, em movimento e transformação, em meio a inúmeras combinações dessas variáveis, do eu, do outro, do nós, inseridas em tempos e espaços específicos, indivíduos produzem saberes. Então, olha só que aquelas primeiras partes que nós vimos, né, elas entram em choque com essa concepção de indivíduo. Porque se você vai trabalhar com a ideia de coletividade e de uma concepção que o Marcos Ferreira dos Santos chama de saberes afro-ameríndios, você não pode partir da ideia do sujeito universal e do indivíduo. Porque essas sociedades não pensam assim. Elas sempre pensam a partir do coletivo. Bom, outro problema é que ele coloca, num determinado texto, que para evitar uma visão homogênea, busca-se observar que no interior de uma sociedade há forma de registros variados, que cada grupo produz suas memórias, como elemento que impulsiona o estabelecimento de identidades e o reconhecimento de pertencimento ao grupo social. As memórias podem ser individuais ou coletivas e podem ter significações variadas, inserindo-se em uma lógica de produção de patrimônios, materiais ou imateriais, que dizem respeito a grupos ou povos específicos. Mas como é que você vai acessar esses registros variados se você mantém a ideia de círculos concêntricos? Se você pegar a proposta, né, você mantém aquela ideia de que você vai partir primeiro do indivíduo, depois da família, depois você vai para o bairro, depois você vai para a cidade, né, depois você vai para o mundo. A ideia de círculos concêntricos. Qual que é o problema dessa proposta? Né? O problema dessa proposta é que quando você vai trabalhar com conceitualizações
dos indígenas e de africanos, e quando você parte na educação infantil, né, e no ensino fundamental, que a criança olhe primeiro o universo dela, você adia ou impossibilita que essa criança entre em contato com a alteridade. Ela sempre vai entrar em contato com o mesmo, que é o mesmo dela. E esse mesmo, em função do material didático que está produzido na escola, é o mesmo branco, em que a criança não se reconhece. Eu sempre recomendo para as professoras de ensino fundamental que, quando vão trabalhar as questões indígenas, comecem a pensar, em primeiro lugar, o problema das terras indígenas. Por que índio não tem terra? Né? E não com a concepção porque senão você afasta. Então você tem que começar a problematizar, mesmo com as crianças, né? Estou falando de criança pequena, né? E você discutir com ela o que é um indígena, o que é um indígena hoje, e não partir com a ideia de não vamos deixar o índio para discutir lá no final do 8º do ano, quando as concepções já estão cristalizadas. E aí você não consegue mais trabalhar. Então a ideia de círculo concêntrico, né, de você partir do sujeito e depois ir evoluindo para a sociedade mais geral, ela impede que essa criança faça registros variados. Como é que ela vai fazer registro variado se você está trabalhando sempre na ideia do conceito da formação do sujeito, da família e da comunidade? Né? Então você inviabiliza essa proposta. Bom, ao final das contas, o texto busca conciliar o inconciliável. Olha só esse trecho. Convém observar que é pressuposto nos objetos de conhecimento no ensino fundamental analisar como o sujeito se aprimorou na polis. Polis é grego, né? Greco-romano. Tanto do ponto de vista político quanto ético. Entretanto, respondendo aos desafios contemporâneos, marcados por grandes movimentos populacionais e pela globalização. Nessa perspectiva, emerge um sujeito coletivo, mais desenraizado. Ora bolas, você remete à polis grega e está falando do sujeito coletivo desenraizado. Isso aqui é um Frankenstein, né? Tiraram vários pedaços do texto, copiaram e colaram, como o Fernando colocou, e colocaram aqui. Isso é impossível de cumprir. Né? Porque se você sempre parte da ideia, isso vai continuar, né? Ao gosto do Jeremy Ribeiro, você trabalhar um pouco a cultura greco-romana, você não consegue evoluir para esse sujeito que ele está colocando aqui. Tá? Bem, como meu tempo já está já acabou, né? A grande questão, né, é que você vai tentar trabalhar com a ideia de que esse é um trecho que está na BNCC. A lógica da palavra da argumentação é aquela que permite ao sujeito enfrentar os problemas e propor soluções com vistas à superação das contradições políticas. Você não supera a contradição política, você convive com elas. Superar a contradição política é questões próprias do fascismo, que você supera. Né? Então eu estou tudo pensando no trecho que estão acompanhando ali. Bom, terminando. O que fazer? Usar as entrelinhas desse texto híbrido a nosso favor. O próprio texto fala que as leis 10.639 e 11.645 são que instruem esse documento. Então, na hora que você quiser trabalhar questões de África, cultura indígena, você opõe uma lei a outra. Olha, mas essa lei aqui disse para eu fazer tal coisa. E aí você aproveita, né, essa ideia, que a própria base fala o seguinte: retornando ao ambiente escolar, a BNCC pretende estimular ações nas quais professores e alunos sejam sujeitos do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, eles próprios devem assumir uma atitude historiadora diante dos conteúdos propostos no âmbito do ensino fundamental. Ou seja, questionar os conteúdos. É o que está escrito aqui. Vocês podem ter uma atitude historiadora e questionar os conteúdos propostos na BNCC. Tá? Para a noção de sujeito universal forjada durante o Renascimento clássico europeu, entre o século
15 e 16, 14 e 16. Essa noção de sujeito de centro de universo é de origem burguesa e é alicerçada no seu projeto mercantil de colonização europeia. Tal noção civilizatória é perpetrada no século XIX com a criação de ideologias racistas que sistematizaram a supremacia branca e a inferioridade de africanos e indígenas. Para reverter tais concepções, seria necessário repensar a história a partir da cosmovisão afro-ameríndia, que é a primeira tentativa que a gente viu no início da minha fala. Tá? Ou seja, o texto da BNCC é um híbrido de concepções neoliberais de educação e pitadas de diversidade, emplacada pelos esforços de técnicos do MEC e de movimentos indígenas, negros, quilombolas e do campo. Ou seja, a gente virou nota de rodapé. O que era a base da proposta acabou virando nota de rodapé. Né? Ou seja, o que nós temos que fazer é se apropriar das contradições do documento e a gente não deve recuar diante da onda neoliberal que abre a porta para o fascismo em escala global. A promessa da ideologia liberal de desenvolvimento social a partir dos indivíduos satisfaz a lógica da concorrência predatória e da desumanização das relações sociais. Ou seja, os avanços que nós conseguimos nos últimos anos têm que ser defendidos, né, por educadores comprometidos com a mudança radical da sociedade nos moldes que preconizava Paulo Freire. Agora há pouco, eu não sei porquê, eu lembrei da minha graduação. A gente estava ouvindo Apolônio de Carvalho, numa palestra lá em São Paulo. E eu lembro que os jovens estavam assim, desesperados, né, porque o Apolônio lutou na Guerra Civil Espanhola e ele veio contar para nós sobre a experiência dele na Guerra Civil. E eu lembro que hoje o Apolônio estava velhinho, né, já todo carcomido, velho, e um jovem, né, da minha idade, eu tinha 20 e poucos anos na época, perguntou: mas o que a gente pode fazer para melhorar o mundo? O Apolônio respondeu o seguinte: meu filho, você olha de que lado estão os fazendeiros, os banqueiros e os industriais, e você escolhe o outro lado. Simples assim. Obrigado, gente. Gente, então eu vou declarar oficialmente encerrada a nossa aula, né, agradecendo a presença do Fabianito, do professor Dorival, né, a presença de vocês até agora, né. Muito obrigada pela colaboração das minhas colegas, dispensando os alunos. Me surpreendeu, na próxima vez a gente alugou o Palace Hotel para um grande, né? Tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima. A previsão de fazer um outro evento, tá? Aí a gente divulga para vocês. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa. E eu pergunto: com que roupa? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Agora eu não ando mais pagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo